Deixa eu entregar essa palavra para você. Eu quero encerrar esse tema hoje e daqui a pouquinho nós vamos subir, vamos fazer um ato profético ali em cima, no local de construção. Eu tenho certeza que será um tempo de bênção em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você está aí, meu irmão? Glória a Deus. Vamos lá. A vida que escolhemos viver, e nós queremos encerrar esse tema hoje, será, se for possível, é claro, se Deus nos permitir. E hoje nós queremos falar sobre a oposição do mundo. Esse tema que nós já estamos aqui hoje é o 7º domingo ministrando sobre esse tema. Lá no Café Pastoral já é 10º, nem lembro agora. Hoje nós encerramos, no Café Pastoral, esse tema. E eu quero encerrar também hoje aqui com você esse tema sobre a vida que escolhemos viver. E nós já falamos aqui sobre a oposição satânica, falamos sobre a oposição humana e falamos sobre a oposição da nossa própria carne. Essas oposições que nós enfrentamos, e a oposição que nós vamos falar hoje é a oposição do mundo. 1 João capítulo 2, de 15 a 17, você que está ligado aí, querido, de 15 a 17, diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Vamos lá, vou ler novamente. Não amem o quê? O mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, olha só o que está escrito aí, isso é a palavra de Deus, é Bíblia. Se alguém ama o mundo, o que vai acontecer? O amor do Pai não está nele. Então o texto é claro, não preciso explicar para você. Se alguém ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos lá, vamos continuar o texto. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Agora olha só o que vai dizer o texto, vamos lá, versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. É interessante quando nós olhamos essa palavra mundo aí, porque talvez você vai lembrar de um texto na Bíblia que diz assim: porque Deus amou o mundo. Aí você vai pensar, mas peraí, se o próprio Deus está dizendo para a gente não amar o mundo, como que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo? Ora, quando Deus está falando lá em João 3,16 sobre a palavra mundo, quando Jesus fala lá, Ele está falando, referindo-se às pessoas, aos seres humanos como eu e você. Então Ele amou e ama cada um de nós. Quando Ele está falando aqui, a palavra utilizada aqui, traz a ideia para nós de um sistema do mundo, de coisas que estão agregadas a essa terra, e coisas que nos levam para longe da vontade de Deus. Então tudo que há nesse mundo, que pode trazer prazer, pode trazer vantagem, embora sejam coisas frágeis, ou muito passageiras, é claro, vazias, elas estimulam também o nosso desejo para que nós possamos nos afastar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então tudo aquilo que é obstáculo à causa de Cristo é o que esse texto está falando. E ele vai dizer ali de forma muito clara, ele fala sobre a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o que? A ostentação dos bens. E a gente vai pensar, mas como eu posso lidar com o mundo? Como que eu vou lidar com esse sistema? Como a Bíblia aponta para mim alguma coisa que eu possa aprender e dizer assim, eu vou dizer não a este mundo, não a esse sistema do mundo. Como eu faço isso? Em primeiro lugar, eu vou ler alguns textos com você. Diga assim comigo, vigilância. Olha para o irmão do outro lado e fala assim, vigia, meu irmão. Só para eu tomar um copinho de água aqui, por favor, fala aí para 3 irmãos, vigia, meu irmão. Tem gente que tem hábito de falar isso, vigia, irmão. Vigia, vaso. Não tem vaza, né? Então vigia, vaso. Vigia, irmã. Marcos capítulo 13, versículo 33 diz assim:
Eu não, vou ler alguns textos, você não vai conseguir acompanhar provavelmente. Depois você lê. Vigiai e orai. Fiquem atentos. Vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 13, 37 diz assim: o que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Outro texto em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. De maneira muito clara, não precisamos ser teólogos aqui para entender, de forma clara Deus está dizendo: vigia, seja vigilante, vigia o que você fala, vigia o que você pensa, vigia o que você escreve no WhatsApp, vigia o que você escreve no Facebook, vigia o que você lê, vigia o que você ouve, vigia o que você canta, vigie. Você sabe, e eu também sei, que uma palavra maldita destrói relacionamentos. Uma palavra mal escrita destrói amizades. Uma palavra maldita, ela pode destruir famílias. É interessante que a palavra nos ensina: não matarás. E você sabe que lá no original a palavra é assassinato. Não assassinarás. E a Bíblia nos ensina que a palavra tem o poder de matar as pessoas. Então nós temos que entender que para lidarmos com este mundo, nós vamos ter que aprender a vigiar. O diabo, nosso adversário, ele é astuto. A Bíblia está nos dizendo aqui: ele fica ao derredor, rugindo como leão, e ele fica buscando quem que ele vai pegar. E o que ele faz para pegar a pessoa? Um servo de Deus. Ele não vai te alimentando simplesmente com coisas, de imediatas, não. Ele vai te alimentando aos poucos. Ele vai trabalhando a sua mente, ele vai trabalhando o seu coração, ele vai trabalhando suas emoções, e as suas lutas e as suas guerras vão surgindo, e ele vai dizendo para você: olha, esse casamento não vale mais a pena, olha, essa amizade não vale mais a pena, olha, essa igreja não vale mais a pena, essa comunhão, olha, essa célula não vale mais a pena, olha, ser pastor não vale mais a pena, olha, ser líder de célula não vale mais a pena, ser líder de ministério não vale mais a pena, casar não vale mais a pena. Ele fica o tempo todo trabalhando isso em nossas mentes. Olha, isso aqui agora é normal, isso aqui a gente tem que aceitar porque é normal, e a Bíblia é contrária àquele posicionamento. Igreja, vigie, eu e você precisamos vigiar. Se nós não colocarmos uma vigilância em nós, que é a palavra de Deus em nosso coração, porque eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Se nós não vigiarmos, nós vamos pecar, e o pecado, o seu salário é o quê? A morte. Eu não estou falando nada daquilo aqui que ninguém sabe, estou falando nenhuma novidade para você, você que está online ou aqui presencial, isso não é novidade para você, mas eu fico espantado quantas pessoas não vigiam, gente às vezes até madura, que se diz madura na fé, está tão madura que já apodreceu. Tem gente que amadurece em tantas coisas, mas não consegue amadurecer na fé, não consegue amadurecer nos relacionamentos, não consegue fazer leituras corretas, não consegue entender que é a hora de ficar quieto e não é a hora de falar.
Às vezes é hora de falar e de não ficar quieto. E eu digo a você, igreja, nós estamos completando 21 anos de igreja. Muitas vezes eu não vigiei na minha vida. Falei o que não devia. E quando a gente não vigia, a gente traz maldições sobre nossas vidas. Porque quem está ao nosso redor sofre junto com a gente. A vigilância é algo que a Bíblia está recheada de exemplos. É quase um mandamento para nós. Posso dizer até, é um mandamento, porque a palavra diz, vigiai. É uma ordem. Fiquem atentos. Paulo, quando se despedia da igreja em Éfeso, porque ele dizia, vou para Jerusalém, ele falou lá, fiquem atentos, vigiem, porque no meio de vocês, ou de fora virão pessoas, lobos, devoradores, que vão dividir o rebanho. Vigiem. Nós temos que vigiar o tempo todo, nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras. E se nós errarmos, sejamos humildes o suficiente para podermos reconhecer nossas falhas, nos arrepender, pedir perdão, liberar perdão e continuar caminhando. Eu chamo você à vigilância. A palavra nos chama à vigilância. Nós temos um inimigo. O mesmo inimigo que você tem é o mesmo inimigo que eu tenho. Você não é meu inimigo, nem eu sou o seu inimigo. Eu sou o seu irmão em Cristo. Essa pessoa que está do seu lado é sua irmã em Cristo, é seu irmão em Cristo. Essa pessoa que está congregando lá naquela igreja agora, A, B, C ou D, não é seu inimigo, é seu irmão em Cristo. Seja aqui no Brasil, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, são nossos irmãos em Cristo. Eu fico espantado da rede social, queridos. É o palco da revelação. É revelação de todo tipo. De todo tipo. Revelação da alma, principalmente do espírito. Esses dias eu recebi uma mensagem, mostrei até a Eliana. Deve ser crente. Escrevendo lá. A paz. E escreveu, boa casa, pastor. Na minha casa. Nem conhece minha casa. Boa casa, pastor. Só queria saber se seus fiéis têm uma casa igual a sua. A paz do Senhor. Falei, que nexo tem isso? Aí eu falei, não, geralmente são maiores. Minha sala tem 2 por 3,5, um quarto, um banheiro e uma cozinha. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu fico olhando o nível de maturidade de algumas pessoas que passam anos, e não se trata só de ser cristão não, meu irmão. É gente que passa a vida toda, não consegue amadurecer nos relacionamentos. Passa a vida toda e só arruma confusão, só arruma problema. Não para pensar antes de fazer alguma coisa, antes de falar alguma coisa. Eu sei que isso acontece comigo também. Mas chega um momento da vida que você tem que crescer. Nós temos que viver uma vida que Jesus tem para nós? Sim. Nós vamos errar em alguns momentos? Vamos. Mas nós temos algo em nós. Nós temos um DNA de crescimento. Nós temos que crescer. Nós não fomos formados para ficar lá beber o tempo todo. Nós fomos formados por Deus para desenvolver. Nós somos seres processuais, a Bíblia fala. Nós estamos em pleno crescimento. E por que não há crescimento na vida de alguém? Quando ele não se alimenta da forma correta. Se ele não se alimenta da palavra, se ele não se alimenta da oração, se ele não se alimenta do relacionamento com Deus, obviamente, espiritualmente falando, como será essa vida? Mas aquele que se alimenta da palavra, aquele que cresce no relacionamento com Deus, ele cresce em todos os níveis de relacionamento. Nós queremos uma nação melhor? Queremos.
Vamos crescer, vamos em nome de Jesus. Aí alguém olha essa bandeira e pensa, olha lá, ó, o pastor já fazendo campanha, ó. Eu fui comprar uma bandeira do Brasil essa semana no Alcântara, não conseguia encontrar a bandeira. Graças a Deus. Tinham acabado quase todas. Aí entrei numa loja, quando pedi a bandeira, a moça comentou alguma coisa com o menino lá que estava vendendo. Aí ele foi e falou para ela, não, calma, ele só está comprando uma bandeira do Brasil. Ou seja, comprar uma bandeira do Brasil agora, para alguns é crime. É uma ofensa. Se nós não crescermos, queridos, amadurecermos e entendermos as coisas, nós vamos ter muitas dificuldades. É tempo de crescimento, é claro, tudo tem seu tempo. A gente não nasce sabendo de todas as coisas, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai vivendo. Aquilo que eu já errei 10 vezes, eu não preciso errar mais. Talvez você vai errar as 10 que eu já errei, mas você vai aprender também. Mas o importante é que a Bíblia diz, vigiem, vigiem todo o tempo, vigia seu coração, põe um guarda na sua boca, diz a palavra de Deus, vigia. Quando a gente vigia, aquilo que Deus está falando, fiquem vigilantes, mantenham-se firmes na fé, estejam alertas, fiquem ligados, há armadilhas em todo lado. Estava assistindo um seriado da Netflix com Eliana, não é o primeiro nem o segundo, quando eu estava vendo, falei, Eliana, você já percebeu todo o seriado, falei o nome aqui, agora já fui. E é todo seriado, todos eles, tem uma conotação para um pensamento deles. É uma ideia que eles estão passando. E são aqueles seriados onde os jovens, adolescentes estão assistindo aos montes. E qual é a ideia? A ideia vai passando como se fosse alguma coisa normal. Vai passando como se fosse natural. Porque você agora tem que aceitar essa situação. Aceitar e respeitar são coisas diferentes, queridos. Respeitar, respeito. Aceitar é outra coisa. Eu posso respeitar a sua posição, mas eu posso ter o direito de não aceitá-la. Assim como você tem o direito de não aceitar a minha posição. Então é hora, nós estamos escolhendo uma vida para viver. Nós vamos falando há 7 domingos sobre esse assunto. E o que nós estamos fazendo a respeito disso? Só ouvindo mensagem? Só indo para casa? Só marcando a festa? É hora de vigiar. Deus falou isso comigo hoje, quando eu estava escrevendo aqui, pedindo, Deus, como lidar com esse mundo? O que eu tenho que fazer? A gente sabe como lidar com Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Tudo que o mundo faz, por detrás está o governo de Satanás. É claro que é um governo entre aspas, né, obviamente. Deus é supremo, né, sobre tudo e sobre todos. Tudo que o mundo faz, gira em torno da carne. Gira em torno daquilo que o homem deseja para essa terra. E a Bíblia está dizendo, fiquem vigilantes. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fiquem atentos. Você quer ver a segunda coisa que você deve fazer para lidar com este mundo? Eu não vou te contar nenhuma novidade e nenhum, oh meu Deus, descobriu agora. Descobriu o Brasil. Hoje o pastor Marcos falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você gosta de churrasco, não gosta? Eu gosto. Mas a gente não está podendo muito, né? Aí ele falou assim, tem muito crente que acha que vai para a igreja só para comer churrasco. Só que churrasco você come de vez em quando e olhe lá. Só no aniversário de domingos que eu fui, que eu comia, foi a última vez. Mas o que te sustenta todo dia? É seu café com leite, é seu arroz com feijão, é seu ovo mexido, aquele franguinho assado,
Sua geladeira já sabe, daqui a pouco você vai encontrar um ovo lá dentro. Congelador. Porque as coisas que a gente não dá muito valor, a gente não dá valor, é o que nos sustenta. Às vezes a gente está ouvindo uma mensagem e a gente quer ouvir uma coisa, uma novidade. A gente quer sempre uma novidade. Uma palavra que hoje vai mudar. E você já ouviu essas coisas 1 milhão de vezes. Eu já ouvi 1 milhão de vezes. O problema não está nisso. O problema é que nós não vigiamos. E aqui nós precisamos entender que buscar o conhecimento da palavra de Deus é a segunda forma que você precisa ter para lidar com este mundo. Olha só o que diz o texto da palavra em Efésios 4, de 11 a 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos a... Você não está aí não, no texto? Cheguemos o quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, qual é o propósito disso? Olha o texto, Efésios capítulo 4, de 11 a 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina que aparece, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Deus quer que nós cresçamos. Não é só em número não, querido. É maturidade. Ele está dizendo, até que vocês cheguem à maturidade, a um processo. Nós estamos nesse processo. E quem tem que se levantar para isso? Os pastores, os apóstolos, os mestres, os evangelistas, os profetas. Eles são responsáveis na igreja de Jesus para trazer essa maturidade à igreja. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Olha só o texto. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Aleluia. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, faz o quê? Cresce. Perceba, querido, a palavra de Deus sempre nos ensina, nós não podemos ficar parados. Eu tentei achar a palavra, agora esqueci. Quando alguma coisa não desenvolve. Estagnados, ou atrofiados, vamos dizer assim. E não cresce. E a Bíblia está dizendo, quando Jesus é o cabeça, e dele todo o corpo está ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, ele faz o quê? Cresce. Ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua, o quê? Função. Não é responsabilidade só do pastor, não. É de todos que aqui estão. Você é corpo de Cristo. Por que a igreja às vezes não cresce? Porque alguém do corpo não está cumprindo seu papel. É o que a Bíblia está nos dizendo. E aí você vai me perguntar, mas como que eu vou lidar com esse mundo? Busque essa palavra. Busque crescimento. Busque amadurecimento. Nós vamos viver uma vida que nós vamos escolher viver. Sabe o que diz o Salmo 1? Abra sua Bíblia aí. Eu vou dizer para você o que a Bíblia fala. Como a gente lida com esse mundo. Vamos lá no Salmo 1. Olha só que novidade para todo mundo. Salmo 1. Salmo 1. Tem gente que sabe até de cor, mas vou ler na NVI.
que na NVI fica mais difícil saber de cor. Como é feliz. Segredo para você lidar com esse mundo. Olha aí, olha a Bíblia, hein? Pode ver na TV, na sua Bíblia aí, acessar sua Bíblia. Veja bem. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Primeiro segredo. Segundo, não imita a conduta dos pecadores. Terceiro, não se assenta na roda dos zombadores. Quarto, ao contrário, sua satisfação, a sua alegria, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que vai acontecer com ele? É como árvore plantada à beira de águas correntes. É como árvore plantada. Eu lembro dos pés de jabuticaba que tem lá em Boa Esperança de São Fidélis. Pena que agora veio aquela tempestade e arrancou 80% foram destruídas, né? Mas era uma plantação que já tinha quase 100 anos. E lá passava um córrego, e passa, né, um córrego. E todos os pés de jabuticaba ficam em torno daquele córrego. E eles dão jabuticabas aos montes, mas enormes, todos os anos. Lindo. É lindo de ver a colheita. Porque é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Você quer aprender a lidar com esse mundo? Está aí, está claro para a gente. Como é feliz aquele que não segue o caminho, o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, na palavra de Deus, na Bíblia, medita dia e noite. É como árvore então plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo quanto ele faz, prospera. Aleluia! Quer o caminho de prosperidade para você? Quer um caminho de vitória para você? Pega o Salmo 1 e guarda no seu coração e aplica na sua vida. A palavra de Deus não volta vazia, meu irmão. Ela vai se cumprir. Se Deus falou, Ele está dizendo que vai cumprir. E nós estamos aqui conversando há 7 domingos sobre o tema a vida que escolhemos viver. E para encerrar esse tema agora, eu quero voltar ao texto que nós começamos, que foi o primeiro texto que nós citamos aqui. Eclesiastes capítulo 12. Versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo. Nós começamos essas mensagens falando sobre esse texto aí. Agora que já se ouviu tudo. Vamos concluir então. Aqui está a conclusão. Simples. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, escuta, irmão, seja mal. Ele trará tudo e vai expor tudo. Então o texto é muito claro. Como que a gente conclui então a vida que eu quero viver? No final de tudo, a gente chega à simples conclusão. A gente chega à simples conclusão. Tudo é uma questão de escolha pessoal. Não tem jeito. Às vezes a gente sofre por alguém, luta por alguém, se esforça por alguém, dá quase a vida por alguém. Mas eu quero dizer a você que no final a escolha vai ser sempre sua.
A escolha é pessoal. O pastor pode pregar, seu líder pode te ensinar, profetas podem falar, você pode ler a Bíblia 200 vezes, ei, no final a escolha será sua. Ninguém vai dar ordem a você, nenhum pastor vai mandar você fazer alguma coisa, nem pode. Porque no final, a escolha é sua. Aí a pergunta que a gente faz, a vida que você escolheu viver, qual é a vida? Que tipo de vida? Nós não vamos acertar tudo na vida, queridos. Por isso que eu comecei aqui pregando essa mensagem, falando, eu quando tinha 16 anos, tem até os jovens aí que se empolgaram agora. Quando tinha 16 anos, eu falei assim, eu vou casar. 16 anos, sem trabalho. Não, quero arrumar uma pessoa para casar. E determinei isso no meu coração, vai pensar que loucura, que coisa doida, não tem nada a ver. Fui para a faculdade, fui servir a pátria, o quartel, para quem não sabe. Fui militar. Não fui aquele militar, né? Militar. Mas servi 1 ano lá. Se me convocarem, eu estou aí, pronto. E aí determinei. E aí na nossa vida, a minha vida de Eliana, se Eliana fosse contar aqui, eu já falei com ela, você precisa contar seu testemunho para as meninas dessa igreja. Que é forte o mistério. É forte. Não é brincadeira não, é forte o mistério. Das escolhas que ela fez até antes de ser cristã. Vou contar uma que ela acertou em cheio. A gente fala de brincadeira, mas é muito sério. Ela disse para ela, quando ela era adolescente, ela me contava isso. Eu só serei de um homem nessa vida. Ela não era crente ainda não. E ela determinou no coração dela, ela falou isso. Eu só serei de um homem nessa vida. Falei, graças a Deus. Boa escolha tu fizeste. Mas você percebe que tudo na vida você escolhe. O problema é a gente permanecer na escolha que nós fizemos. Por que a gente não consegue prosperar? Porque a gente se desvia no meio do caminho o tempo todo. A gente não sabe focar. Constância. Aquele que persevera, conquista. É claro que às vezes você pode estar num rumo que não está certo, você está perseverando em coisa que Deus não tem para a sua vida. Mas Ele vai te mostrar, se você colocar o seu coração nele, Ele te mostra. Ele vai te dar paz. E você conquista. Mas não espera só para essa terra não, meu irmão. Porque tem muito mais para você na glória. Hoje eu estava pensando, daqui a pouco a gente vai subir, vai orar ali em cima, fazer um ato profético. E fiquei lembrando de irmãos que hoje estão na glória, que não vão poder fazer isso com a gente hoje. Fiquei lembrando disso. Aí eu pensei na mesma hora, veio o meu coração, se eles pudessem escolher voltar para ficar aqui com a gente, eu duvido que eles voltariam. Porque eu não voltaria nunca mais. Amo minha esposa, amo meus filhos, amo a igreja, amo meu neto, amo todos. Mas eu amo mais a Jesus, eu quero ficar lá. Mas enquanto a gente está aqui, querido, nós temos uma vida, escolhas para fazer. Escolha mudar a sua história em Cristo. Escolha um alvo para você, um propósito que está nas Sagradas Escrituras, porque é vida para você. Tem luta, tem prova, tem as oposições satânicas, as oposições humanas, as oposições da própria carne, oposição do mundo, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Ele nos concede essa vitória. Agora não espere só para essa vida, não se iluda com isso, porque
A Bíblia diz que tudo vai passar, tudo passa, o mundo passa, a cobiça do mundo passa, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que nós temos não vai passar, que é Jesus em nós. Isso não vai passar. Vai passar sua roupa, seu carro, sua casa, tudo vai passar. Seus problemas, suas enfermidades, tudo isso vai passar. Mas aquele que habita em nós nunca vai passar. A vida eterna nunca vai passar. É eterna. Mas tudo depende de uma escolha. Tudo que a gente sofre geralmente é consequência de uma escolha que nós fizemos. Então cuidado com suas escolhas. Por isso cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste, cuidado. Se você é servo de Jesus, se você quer ver a graça de Deus sobre a tua vida, e essa graça maravilhosa que está sobre nós, quer experimentar esse amor extraordinário de Deus, mergulhe nos braços dele, confie na sua palavra, tema a Deus, procure obedecer os seus mandamentos, porque isso é a essência do homem, é isso que te traz felicidade, é isso que te traz paz, é isso que te traz alegria. Você já sabe disso, eu estou repetindo para você algo que você e eu já sabemos há muitos anos. Já ouvimos isso muitas vezes, mas continuamos insistindo em coisas que o Senhor não tem para nós. Mas o melhor dele já veio, que é Jesus. Agora que já se ouviu tudo, é hora de fazer uma escolha. Qual é a sua escolha? A escolha é sua. Eu fiz a minha, Liana fez a dela, Marquinhos fez a dela, o Anderson fez a escolha dele, Camila fez a escolha dela, e vai continuar fazendo, nós vamos continuar fazendo escolhas, e cada escolha vai trazer algo para a nossa vida. A pergunta é, ei, no momento que você está agora, nesse momento, foi consequência de qual escolha? O pastor Jorge deu o testemunho dele aqui, rodou de um lado para o outro, percebeu? Foi rodando, até que chega um momento, ele fez várias escolhas, mas tem uma escolha, que quando é feita de coração, quando é feita pela fé, muda a nossa vida para sempre. Quando Jesus entra em sua vida, quando você o recebe como Senhor e Salvador, a sua vida não é mais a mesma. Não pode ser mais a mesma. A nossa história mudou. Nós somos novas criaturas. A vida que escolhemos viver é a vida em Cristo Jesus. Essa é a vida que nós escolhemos viver. Dê um aplauso a Ele, porque Ele é fiel. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé, meu querido. Aleluia! Aleluia!